Acredito que todos vocês devam ter ouvido já a história de Noé, da Arca de Noé, do dilúvio. Mas hoje eu quero trazer algumas pontuações aqui sobre a história de Noé e a construção da arca e algumas coisas que acontecem na nossa vida que eu pude tirar dessa história da Arca de Noé. Para quem não me conhece, meu nome é Denis Gonçalves, aqui do Café com Cristo, nosso canal Denis Gonçalves e Jaque do Café com Cristo, e hoje eu vou compartilhar com vocês a história da Arca de Noé, do dilúvio, né? E eu quero trazer um versículo para vocês, que é Gênesis capítulo 6, versículo 14, na Nova Versão Internacional NVI. Já aproveita e se inscreva no canal. Aqui, na palavra, tratando da arca, diz o seguinte: faça para você uma arca de madeira, de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. É assim que você a fará: 300 côvados de comprimento por 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Faça a cobertura com um vão de um côvado entre a cobertura e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um intermediário e um inferior. Acredito eu que Noé, ele não era tão pouco construtor, carpinteiro ou alguma coisa assim. E Deus veio e deu estas ordens para ele, falando: olha, Noé, você vai construir uma arca com 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Ou seja, acredito que ele não sabia as medidas, ele não sabia nada de medidas. Talvez eu fale para você: coloca na escala de 1 por 1, na escala de 1 por 25, 1 por... E você vai falar assim: que negócio é esse de escala? A escala são as medidas que o projetista, o engenheiro, o arquiteto vai usar ali para colocar no papel as medidas, né? Então, se chegar para alguém e falar, entregar um projeto com uma escala para ele, falar somente a escala, ali ele já vai saber ler todas as medidas do projeto. Acredito eu que Noé, ele não sabia nada de construção nem dessas medidas, mas Noé estava atento àquilo que Deus ordenara para ele, àquilo que Deus queria dele. E acredito eu que Noé, além de ouvir, ele ainda fixava de alguma forma aquilo que Deus estava ensinando. Ele fixava de alguma forma, não sei se ele anotava, se ele escrevia, não sei como que ele anotava. Porque a gente consegue assimilar só 13% daquilo que a gente ouve. 87% é descartado. E acredito que Noé guardou todos os ensinamentos de Deus para construir a arca. 300 côvados de altura equivale a 133, 135 metros de comprimento. Era uma construção gigantesca para a época, ainda mais de madeira e piche. Que o betume nada mais é do que o piche, né? 50 de largura, ou seja, uma média de 22 metros e 50 de largura, também é bem largo. Se você vai pegar 2 lotes de 10 aí, de largura, são 2 lotes de largura. E também 30 de altura, 30 côvados de altura, que equivale a 13 metros e 50 de altura, ou seja, tinha andares. E Noé ouviu atentamente aquilo que Deus ordenou para ele. Ou seja, devemos anotar aquilo que Deus ordena para nós, para que a gente não venha esquecer no meio do caminho aquilo que Deus está nos ordenando, está soprando os nossos ouvidos. Ou então você vai ter que ficar: Deus, o que foi que você falou aquele dia mesmo? Eu já esqueci. Deus... Não. A gente tem que anotar aquilo que Deus
que é para falar para a gente tem que estar com os ouvidos atentos e também colocando em ação, praticando e anotando aquilo que Deus tem para nós. E a população naquela época não agradava mais os olhos de Deus, porque o pecado tinha aflorado, né? O pecado tinha chegado às narinas de Deus ali de uma forma que não aguentava mais sentir nenhum cheiro do pecado. E ele decidiu mandar o dilúvio. E o dilúvio foi 40 dias e 40 noites. 150 dias de terras submersas. 150 dias de terras submersas. As águas passaram 7 metros acima da montanha mais alta. Ou seja, a possibilidade de vida era zero. Naquela época não existia submarino. Não tinha ninguém se preparado para aquilo. Somente Noé que tinha se preparado e ouvido a voz de Deus e colocou a família e os animais que Deus ordenou. Denis, o que é que você quer chegar com isso? Que quando Deus te der uma ordem, Deus chegar ao seu ouvido e falar com você, esteja atento, para que você não seja destruído, para que eu e você nós não sejamos destruídos, nem a nossa família. E ali naquele propósito, Deus salvou tanto a Noé quanto a família dele. Uma nova geração surgiu a partir de Noé. E eu vejo a obediência. Eu vejo os planos de Deus para a nossa vida. Para quem Deus tem um plano, aquele que anda com Deus, ele pode até cair. Pode até cair, tropeçar no meio do caminho, vir uma quebradeira, uma falência, mas Deus vai te colocar de pé novamente e vai cumprir aquilo que ele te prometeu. Vai cumprir aquilo que ele prometeu para a sua vida. E o interessante é que os planos de Deus para a nossa vida são muito maiores do que aquilo que a gente mesmo imagina. Os planos de Deus para a nossa vida. A gente não consegue imaginar o que Deus tem para a nossa vida, o que Deus tem para a sua vida. Porque o que Deus tem para mim e para você é muito maior do que os nossos olhos, ouvidos e boca pode imaginar que Deus tem para nós. É algo surreal, inimaginável. Mas para isso, a gente tem que estar atento àquilo que Ele quer falar conosco. Para que Ele possa nos levantar, para que Ele possa nos colocar em lugares altos. O que eu acho interessante, que Noé, talvez quando Deus chegou e falou, Noé, vem cá, deixa eu falar contigo, meu irmão. É assim, eu vou mandar água, 40 dias, 40 noites, vou destruir tudo, você vai fazer uma arca para colocar todos os animais, esse negócio vai dar 100 e tantos metros de comprimento. Acho que Noé poderia falar assim, rapaz, você tá doido? Deus, que negócio é esse? Eu não sou pedreiro, não sou construtor, não sou marceneiro, não sou carpinteiro. Pois é. E às vezes aquilo que Deus tem para sua vida vai demorar bastante, mas vai ser cumprido. A Bíblia não relata exatamente quantos anos que foram, mas foram muitos anos, algumas décadas. Alguns historiadores, estudiosos falam que foram de 40 a 50 e pode ter levado até 100 anos para construir a arca. Naquela época se vivia muito ainda, mas por conta do pecado, os nossos dias foram sendo abreviados. Ou seja, a promessa da arca para salvar a família demorou muito tempo, mas a promessa que Deus tinha para a família de Noé, ela se cumpriu. Meu irmão, minha irmã, o que eu quero dizer para você, meu amigo? Que às vezes você está pensando que está demorando, mas vai chegar a sua vitória na hora certinha que Deus preparou para você. E às vezes nós não estamos atentos, ouvindo aquilo que Deus nos ordenou. Noé, faz uma arca de 300 metros, de 300 côvados, de altura, de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Se Deus chegasse para mim hoje e falasse assim, Denis, você vai construir um navio assim, 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 assim,
na minha ignorância, na minha falta de fé, talvez fale assim, Senhor, como que vai ser esse negócio? Eu não tenho recurso para isso. Eu não sou engenheiro, eu não sou mecânico, eu não sou... eu não sou preparado para isso. Mas quando a gente obedece, Deus nos capacita. Deus nos capacita para fazer da forma que tem que ser feito. Ele vai capacitar você a contratar os melhores engenheiros. Ele vai capacitar você a contratar os melhores pintores. Vai capacitar para você para pegar os melhores fabricantes em fibra de vidro. Não sei se os navios vão fibra de vidro. Não sei qual é o material que faz um navio, uma arca dessa. Mas eu só sei que Deus irá te capacitar para aquilo que Ele tem para você. Então não se desespere. Assim como Noé foi capacitado para conduzir aquela arca, para salvar aqueles animais, colocar a família dentro, Deus está conduzindo você para levantar sua família. Deus está conduzindo você para levantar essa empresa que está falindo. Deus está conduzindo você para que você cresça nesse trabalho. Deus está orientando você. Então esteja com os olhos e ouvidos atentos àquilo que Deus tem para você, através da palavra de Deus. E anote para que você não esqueça aquilo que Deus tem para falar para você. Escute novamente. Aquele que anda com Deus pode até cair, mas ele vai se levantar. Ele pode até tropeçar, mas ele vai se levantar. E ele vai chegar muito longe, porque ele tem a marca da promessa e ele tem a promessa de Deus sobre a vida dele. A promessa de Deus sobre a nossa vida é vida com abundância, vida com paz e nos levar à salvação. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Trazendo aqui Noé, a história de Noé, da arca para você, e vendo e mostrando para você aqui, eu entendi que eu preciso estar atento àquilo que Deus tem para mim e anotar aquilo que Deus para mim e mais do que isso, colocar em prática aquilo que Deus tem para mim. As pessoas podem até olhar para mim e falar assim, Denis, mas você está doido fazendo isso aqui? Isso não vai dar certo nunca. Ah, não vai dar certo. Você está doido vir aqui para o YouTube e ficar fazendo esses vídeos aqui? Isso não vai dar certo nunca. Mas a promessa que Deus tem para minha vida, ela vai se cumprir. Eu estou trazendo a palavra dele aqui para você. E a palavra de Deus é quem faz presente, não é o que eu falo. Então eu faço aquilo que Deus manda. Aquilo que Deus tem para mim, eu faço. Então, meu irmão, não desiste não, continue. Por mais que as coisas pareçam difíceis, não pare. Não abandone aquilo que Deus colocou você para fazer. Assim como Noé escutou, anotou quantos côvados, qual a altura, qual a largura, quantos animais, quantos andares, qual que era o material, que era betume, piche, cipreste, ele foi anotando tudo. Então vai anotando tudo que Deus tem para você. E começa a se preparar e começa a agir a partir de hoje. Faça como Noé. Dê um passo adiante e salve a sua família, salve o seu lar, salve a sua empresa, salve a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe você. E hoje eu não falei com você, eu acho, né? Para curtir nosso vídeo, compartilhar, se inscrever, apertar o sininho das notificações, compartilhe com seus amigos que está precisando de ouvir uma palavra de Deus, compartilhe com seu amigo, seu irmão, no grupo de oração, no grupo da família, compartilhe nosso vídeo com mais pessoas. Deus abençoe sua vida. Deixe nos comentários seu pedido de oração. Deixe seu comentário, é muito importante para a gente. Deus abençoe sua vida. Faça como Noé. Comece a ouvir a voz de Deus. Anote tudo que Ele sopra no seu ouvido e comece a colocar em prática. Deus abençoe sua vida.